gente, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos aqui para falar sobre um grande santo da igreja, comemorado no dia 23 de setembro, filho de Grázio e Maria Josepa, Francisco Forgione, ou São Padre Pio de Pietrelcina. E para isso, convidamos Guilherme Caliani, servo do grupo de oração jovem Arca da Aliança de Pérola, e meu namorado. Amém. Então, a pedido e a convite da Belanie e da Isla, eu estou aqui hoje para estar falando um pouco sobre a vida de Padre Pio, como foi a sua vida para se tornar um santo, né? Que não foi nada fácil. Então, eu estou aqui para dizer um pouco da vida dele, tá expondo a biografia, um pouco daquilo que eu sei. Assim, Padre Pio, na minha vida, ele foi um presente de Deus, né? Foi um achado, né? Uma deuscidência, como diz nosso amigo Jairo. Então, ele entrou na minha vida assim para fortalecer ainda mais a minha caminhada, né? Padre Pio, ele nasceu no dia 25 de maio de 1887, e veio a falecer no dia 23 de setembro de 1968, a sua morte. Então a igreja celebra a memória de Padre Pio no dia do seu falecimento. Então o Padre Pio, ele, desde criança, ele já tinha um desejo muito grande de ser capuchinho, né? Então, até mesmo com suas brincadeiras com seus amigos, com seus colegas, ali ao redor da casa dele, onde ele morava, ele já era uma criança de muito interioridade. Ele era uma criança muito obediente a seus pais, a sua mãe. Então, aquelas brincadeiras que os amigos deles faziam, né, acabavam que magoando e ferindo o coração daquela criança, porque ele dizia que as crianças elas blasfemavam contra Deus. Então, assim, ele preferia muitas vezes ficar em casa com sua mãe, auxiliando nos afazeres da casa, do que estar brincando com aquelas crianças, né? Então, desde criança, Padre Pio ele já era tentado pelo demônio. Creio eu que ele sabia os estragos que ele ia vir fazer futuramente, né? Contra o Barba Blue, que era o apelido que ele fez para o demônio. Um dos fatos marcantes na vida deste santo foi os estigmas que ele trazia na sua vida, no seu corpo, né? E nesse livro aqui, As Cartas do Santo de Pietrelcina, conta os relatos que ele fez ao seu diretor espiritual, o Padre Bento. Então, nessas cartas aqui, ele diz um pouco de como que se deu esse fato dos estigmas. Poucas pessoas sabem, mas os estigmas de Padre Pio não foi de uma forma assim permanente na vida dele. Primeiro, ele teve os estigmas durante 2 dias, que é que ele cita aqui nessa carta, que ele diz assim: na noite de 5 de agosto de 1918, portanto pouco mais de um mês antes da verdadeira estigmatização física no corpo, Padre Pio foi ferido por um misterioso personagem enquanto confessava garotos na igreja. Atingido por uma longa lâmina de ponta de fogo, sentiu a dor que os místicos como São João da Cruz definem como o assalto do serafim, e teve que se retirar com dificuldade devido às fortes dores que duraram até a manhã de 7 de agosto. Ficou na cama escondendo de todos a verdadeira causa de seu sofrimento. Somente mais tarde declarou que foi ferido fisicamente no corpo. Então, irmãos, no dia 5 de agosto, na noite, e até o dia 7 de agosto, na manhã, Padre Pio ele sentia fortes dores por causa desses estigmas que ele feriu a mão e o peito. Estigma, para você que está aí assistindo, muitas vezes se pergunta o que é.
Muitos santos místicos da Igreja tiveram a graça de receber no seu próprio corpo as estigmas que e são as chagas de Cristo, né? São Francisco, que é o fundador da ordem a qual pertencia São Padre Pio, recebeu, e quando recebeu, Santa Clara lhe disse: agora você carrega consigo o brasão do seu rei. Então é uma graça gigantesca para aqueles que já estão entregues totalmente a Deus, receber do próprio Cristo aquilo que foi dor para ele, poder compartilhar desta dor que Cristo viveu. Então, as estigmas são ter no seu corpo as feridas que um dia feriram o corpo de Cristo. Aí, no dia 20 de setembro, ele enviou mais uma carta para o seu diretor espiritual, que daí ele já dizia perfeitamente, que ele diz assim: na manhã do dia 20 do mês passado, no coro depois da celebração da Santa Missa, fui surpreendido por uma modorra semelhante a um doce sono. Todos os sentidos internos e externos, bem como as próprias faculdades da alma, mergulharam em uma calmaria indescritível. Em tudo houve total silêncio em torno a mim e dentro de mim. Sobrevieram-me subitamente uma grande paz e abandono, a completa privação de tudo e um repouso no próprio vazio. Tudo aconteceu em um instante. Aí ele diz aqui, né, que foi diferente da dor passada, que ele fala assim: semelhante àquele visto na tarde de 5 de agosto, que se diferenciava deste somente porque pingava sangue de suas mãos, pés e peito. Então, irmãos, o que diferenciava a estigmatização do dia 5 de agosto para o dia 20 de setembro, do dia 22 de setembro, foi que a ferida era física mesmo, porque até que ele cita aqui que pingava sangue das mãos, do peito e dos pés. Pouca gente sabe, mas ele conviveu com esses estigmas durante 50 anos de sua vida. Então, assim, você deve imaginar que muitas pessoas ainda perguntam: nossa, deve ser tão bonito, né, ter esses estigmas. Tem pessoas que acham que é bonito, mas só que em outra carta aqui, um pouco mais para frente, ele diz que as dores eram intensas na vida dele. Então ele fala assim: pelo querer de Deus, continuo ainda a sentir-me mal de saúde, mas o que mais me martiriza são aqueles fortes e agudas dores no tórax. Em certos momentos, dão-me uma aflição tão grande que parece que meu peito e minhas costas querem despedaçar-me. Então, irmãos, você pode ver que as dores de Padre Pio conviviam na vida dele muito intensamente, né? E tenho certeza que isso santificou muito a vida desse santo. E não só isso, né? Foi os estigmas, mas vários outros milagres que aconteceram na vida dele, a própria vida de santidade, vida de oração que ele tinha contra um amigo dele, um frei que conviveu com ele, afirmava que Padre Pio ele tinha uma vida de oração intensa durante todo o dia. Então Padre Pio ele rezava entre 15 a 20 rosários por dia, dava em torno de 2.500 Ave Maria. Mesmo atendendo em confissão, ele estava rezando Ave Maria, rezando o seu rosário. Então isso mostra que a santidade na vida daquele santo. Também, irmãos, ficou marcado na vida de Padre Pio, foi que durante toda a sua noite ele era visitado pelo demônio e acordava durante a noite com surras, né, que ele levava do demônio. Acordava no outro dia cheio de hematomas, com sangramentos. Então ele foi muito atormentado, foi muito tentado. Muitas vezes o demônio proporcionava a ele visões de mulheres até nuas, para que ele caia na tentação, pecasse quando o pecado da castidade. Mas Padre Pio, perseverante ali, firme e forte, ele estava na graça, na presença de Deus, ele acabava firme e forte, e não caindo nessas tentações. E outro marco na vida de Padre Pio
era que dentro do ministério dele, do sacerdócio, ele tinha o dom da confissão. Então ele, muitas vezes as pessoas chegavam para se confessar diante daquele santo sacerdote. Muitas pessoas queriam esconder os seus pecados, queriam esconder a sua vida. Então Padre Pio ele exortava as pessoas e ele tinha esse dom mesmo de ler os pensamentos, e acabava que jogava assim mesmo, né, para a pessoa os seus pecados. E muitas das pessoas que saíram daquelas confissões se converteram e mudaram de vida através dessas confissões. E também Padre Pio ele ficava em torno de 14 a 15 horas no confessionário. E isso, calculando, era de 3 minutos a 4 as confissões de Padre Pio. Então se calcula em média que ele atendeu 5 milhões de confissões. Então para você ver quantas pessoas que não se converteram, que mudaram de vida, se arrependeram plenamente dos seus pecados e voltaram para Deus, né? Por causa desse sacerdote. Esse sacerdote ele foi coroado de muitos dons, e um deles também foi o dom da bilocação. Para quem não sabe, a bilocação era estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e ele tinha esse dom. Muitas vezes pessoas já viram, ao mesmo tempo que ele estava celebrando a Santa Missa, ele estava atendendo confissão em outros lugares. Também militares, outras pessoas também já confessaram, já deporam, e diz que viram o Padre Pio fora do seu convento. Isso. A comunidade. Isso é muito interessante que você disse dos militares. Eu não sei muito a fundo, gente, não sou conhecedora da vida de São Padre Pio, mas eu sei que o relato do militar, ele depois foi procurar esse frade que ele tinha visto e que tinha dito para ele não jogar as bombas e que tinha ajudado ele a se salvar porque os amigos estavam feridos, enfim. E ele procurou até que ele encontrou e disse: esse frade estava comigo no dia tal. E as pessoas diziam: não, ele não estava, ele estava aqui celebrando. Então, era o testemunho das pessoas que vivenciavam esses momentos que foi fazendo com que as pessoas descobrissem esse dom da bilocação, porque não chegava, ontem eu estava aqui celebrando e estava lá confessando. Não é assim que funciona, né? Então, os próprios testemunhos é que foram acrescentando muitos dons e, como o Guilherme mesmo disse, muitas conversões, né, através da vida desse grande santo. Um dos maiores milagres de Padre Pio que mais me chamou a atenção, particularmente, foi quando uma mãe lá de uma cidade próxima de São Giovanni Rotondo, era a cidade de Padre Pio, ela tinha ganhado um nenê e desde quando engravidou e desde quando o nenê veio ao mundo, ele tinha uma doença, né? E que os médicos já tinham desenganado essa criança. E então ela ouviu falar desse padre, e ela então pegou uma passagem de trem para ir até São Giovanni Rotondo, e nessa viagem, que era um pouco longa e extensa, a criança acabou falecendo. Então daí ela colocou, mesmo assim, ela teve fé, ela colocou essa criança dentro de uma mala e foi ao encontro de Padre Pio. E ela, durante aquela multidão de pessoas confessando com o sacerdote, ela esperou na fila da confissão, e quando chegou o momento dela, ela contou a situação para o Padre Pio. Daí ela tirou a criança de dentro daquela mala, e Padre Pio, comovido com aquela mãe, com aquela situação, ela olhou simplesmente, ele olhou para a mãe e disse: não chora, mama, ele está apenas dormindo. Então daí a criança ela começou a se mexer, começou a se agitar. Então foi aonde que a mãe viu que aquela criança voltou à vida. Então ela agradeceu, louvou a Deus
e muitas pessoas que ali estavam presenciou esse grande milagre que o Padre Pio acabou realizando para a honra e glória de Deus. Por ele ser um santo da atualidade, alguns vídeos circulam na internet do sacerdote, ele celebrando a Santa Missa. Então você pode notar que Padre Pio, todas as vezes que ele vai consagrar a hóstia, ele chora, ele derrama suas lágrimas. Você pode notar ali na feição dele que ele sente as dores de Cristo, né? Então, porque ele carregava as dores de Cristo nas suas mãos. Você pode reparar que ele tinha uma luva para evitar mais preocupações, para evitar também de assédio da população. Então ele conviveu com essas luvas para esconder os estigmas, que para ele era uma verdadeira humilhação, porque ele não se sentia digno de tal amor, de tal forma que Deus escolheu para se mostrar através desse santo. Então nessas missas a gente pode notar o amor pelo sacerdote, pelo sacerdócio, porque Padre Pio foi o primeiro sacerdote estigmatizado na igreja. E a gente tem a honra e tem o prazer de ter acesso a essas imagens ainda na internet. Então, para você que tem essa curiosidade, tem essa vontade de estar estudando mais a fundo a vida do santo, é só você pesquisar na internet, que tem vários documentos, várias imagens e fotos da vida desse santo. Tem uma frase do Padre Pio que ela pode ser muito válida nos dias de hoje, que ele dizia assim para aquelas mulheres que entravam na missa, entravam na fila de confissão. Na realidade ele expulsava aquelas mulheres pela forma imodesta que elas estavam se vestindo. Daí ele falava assim, saiam daqui suas porcas, as carnes desnudadas queimarão no inferno. Então, para você ver que Padre Pio ele tinha esse jeito dele exortativo, com todo o seu amor, né, preocupada com as almas daquelas mulheres. E a gente vê, naquela época, ele já se comovia, já se incomodava com essas coisas. Então, como eu disse no início, né, que Padre Pio ele veio de encontro para mim com um presente de Deus, e foi através de um grande amigo missionário, Jairo Botina de Fogo, ele que apresentou o Padre Pio para mim. Eu não tinha conhecimento nenhum da vida desse santo, então ele me deu um rosário, né, com a imagem de Padre Pio, e foi aonde eu comecei a estar pesquisando da vida desse santo, e me admirou muito, né, a vida, a santidade, todos os sacrifícios, milagres que aconteceu através da intercessão desse santo. E hoje eu tenho ele como um verdadeiro pai espiritual nas minhas batalhas, nas minhas vitórias e nas minhas batalhas. Eu tenho ele como meu santo protetor, e fico muito feliz por estar vindo falar um pouco da vida dele. Eu não sei ainda muito sobre a vida de Padre Pio, que é muitos relatos, muitos acontecimentos na vida desse santo, por ele ser da atualidade e por ter muitas informações na internet. Para você que não tem muita afinidade com leitura, que não tem muito tempo para estar pesquisando sobre a vida do santo, eu te recomendo você assistir o filme então de Padre Pio, que tem no YouTube, né? Padre Pio, o Santo de Pietrelcina. Está no YouTube esse filme, né? Ele é um pouco extenso, ali, de pouco mais de 3 horas, é dividido em 3 partes, né? Mas vale a pena, é muito gratificante, muito lindo, para demonstrar um pouco da história, um pouco que ele já viveu. Então eu quero agradecer a sua presença conosco, né? Em meu nome, da Isla, e acima de tudo, em nome desse projeto suscitado por Deus para nós. Agradecer não só a presença aqui, mas agradecer todo o apoio, toda a oração pelo projeto, e
todo o acréscimo que você trouxe para as nossas vidas, assim como para a vida de quem está em casa assistindo. Tenho certeza que é de grande valia, como você disse, é um grande santo, que não só converteu muitas pessoas, mas que continua a converter muitas almas. Que esse testemunho de fé, que essa partilha enriquecedora possa também converter muitas almas que vão assistir esse vídeo. Muitíssimo obrigado, que Deus continue a te abençoar, abençoar o namoro de vocês. Amém. E que vocês possam trilhar esse caminho de santidade sempre. Amém. Amém. Assim como o Guilherme tem nos ajudado, nos apoiado sempre, assim como muitas pessoas, que eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês que estão acompanhando toda semana, mas você que está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, coloca o seu comentário, é muito importante para nós saber o que vocês estão pensando. E acima de tudo, compartilhe. Aquilo que é bom tem que ser compartilhado. Quantas vezes você compartilhou coisas que não acrescentam em nada na vida do próximo? Então, compartilha algo que vai fazer o seu irmão parar, pensar, refletir e, quiçá, mudar de vida. E depois de tudo isso, terminamos com uma frase do Papa Emérito Bento XVI, que ele diz assim: quando os convido a ser santos, peço que não se conformem em ser de segunda linha, mas que aspirem a um horizonte maior. Não se conformem em ser medíocres. Seja santo!